podia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Boa noite, meu amigo, boa noite, meu irmão, homem do caminho, glória a Deus. Estamos de volta para darmos continuidade aos nossos programas de toda segunda-feira, que se acontece aqui no YouTube. A gente está junto há tantos anos, tanto tempo, e às vezes a gente precisa dar uma pausa, né, uma paradinha. Foi o que eu fiz, foi o que eu precisei fazer, eu e minha esposa, e saímos para fazermos uma viagenzinha aí, e Deus nos abençoou, nos guardou, nos protegeu, nos deu sua graça, nos deu um tempo muito bom. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aí nos apoiando, né? Primeiro compreendendo a necessidade de eu dar uma paradinha, e também pelas orações de todos. Eu sei que muitos irmãos estiveram aí orando e clamando a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, enfim, pela minha família. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu. Vi muitas coisas, porque fui de carro, andei muitos quilômetros aí, e para onde eu fui, Deus vai mostrando determinadas situações para a gente, onde a gente precisa refletir e parar um pouco e trazer a palavra ao nosso coração, para que a gente possa, no caminhar da vida, ter um norte e uma direção dele para as nossas vidas, e fazemos tudo conforme a direção do Senhor, debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, debaixo da sua direção e da misericórdia do Senhor. Eu quero hoje, nessa noite de hoje, dar uma pausa para aquelas meditações que nós estamos fazendo sobre o livro Firme Seus Valores. E eu gostaria de falar sobre um tema aqui, que eu recebi uma postagem de uma amiga pastora, e ela falando sobre lutas, né? E ela diz assim: não deixe que as lutas te parem, né? As lutas, elas nunca pararão. Nós é que temos sido, às vezes, parados por elas, né? As lutas nos paralisam. E eu quero hoje, nessa noite de hoje, compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração, até o hino que eu coloquei, um hino bem antigo, né? Nos fala sobre o cuidado de Deus. E eu quero hoje falar sobre isso, né? Não permita que as lutas te parem, te paralisem. E fazer essa pausa para mim hoje é importante, porque isso fala muito comigo, muito ao meu coração. E não é só você que passa por esses tipos de lutas, a gente está aí enfrentando, né, todos os dias, todas as manhãs que a gente levanta, a gente precisa buscar a força do Senhor, né, para vencer esse dia. E a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero compartilhar com você essa mensagem de Romanos, uma mensagem do apóstolo Paulo, que está em Romanos capítulo 8, do versículo 24 até o versículo 29. Ele diz assim, irmãos, se você tem sua Bíblia aí, se você quer acompanhar, tá? Fique à vontade, se você quer grifar, anotar alguma coisa, e estudar melhor isso aqui, porque o tempo aqui é muito curto, pouco, né? Nós vamos fazer alguns comentários e eu quero que você
Preste bastante atenção. Diz assim, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito, que o Espírito Santo. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou seja, aquilo que é conveniente. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero destacar para você esse versículo 28. Guarde no seu coração esse texto de Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, aqui está dizendo todas, não é somente aquelas boas, mas são todas as coisas. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Meu querido amigo, o que este texto nos fala hoje para nós tomarmos este cuidado, e este cuidado especial, para que as lutas da vida, as lutas que nos sobrevêm, às vezes parece que está tudo tão bem, correndo tudo tão bem, e de repente alguma coisa acontece, tira você dos trilhos, te faz você gastar um dinheiro que você não tem, te faz você correr atrás de alguma situação que você não poderia de forma alguma, mas isso veio, bateu na sua porta e você não tem o que fazer. Você tem que tentar resolvê-las. Quando as lutas da vida venham sobre nós, elas vêm para nos paralisar. Isso é uma arma poderosa que o diabo usa contra nós, mas nós temos algo muito mais poderoso, que é o nome de Jesus, que é a sua presença conosco. Olha o que o texto está dizendo no versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Não é que seremos, nós somos salvos. Não é que fomos e ainda há uma dúvida para o futuro. Nós somos, na esperança de Cristo, na esperança do Senhor Jesus, nós somos salvos. A Bíblia nos diz que aquele que crê em Jesus, ele é salvo pela sua graça, e não é porque ele fez alguma coisa, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então o texto segue dizendo o seguinte: a esperança que se vê, aquilo que nós podemos ver, ela não é esperança. Porque aquilo que alguém vê, como é que você vai esperar aquilo que você já está vendo? Então Deus está nos ensinando, o Senhor Jesus está aqui nos ensinando que aquilo que nós temos nele, nós já o possuímos, porque essa esperança que nós colocamos no Senhor Jesus nos dá essa garantia. O penhor desta garantia, o penhor daquilo que o Espírito de Deus nos dá, é esta esperança em Jesus Cristo. Então, nós que esperamos no Senhor e esperamos aquilo que nós não podemos ver, nós o fazemos com paciência. Porque esta paciência ela não é algo que nós produzimos de muitas vezes porque temos esta questão conosco, eu sou um cara muito paciente, mas na verdade esta esperança que Deus coloca sobre nós, ele joga sobre a nossa vida, ele faz com que nós fluamos nesta questão. Então nós somos agraciados pela presença dele e com isso vem essa paciência para esperar. Deus nos capacita para isso, é uma capacitação de Deus.
Então, o Espírito Santo ele vem sobre nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe, meus irmãos, esta foto, este post que eu recebi dessa amiga pastora, nos dizia que as lutas elas não param. As lutas não pararão de chegar. Você vence uma e já tem outra engatilhada, muitas vezes. Né? Às vezes você passa um tempo sem você enfrentar alguma luta. Mas elas vêm. Algumas vezes elas vêm muito em cima da outra, vêm que me encavalada. Né? Às vezes elas demoram um pouquinho mais, mas elas vêm. E nós não podemos brecá-las ou pará-las. Mas o que nós temos que fazer é seguir adiante, andar para frente, não olhar para trás, não olhar para aquilo que nós deixamos ali atrás. Porque naquele momento Deus nos ajudou a vencer o problema, a luta, a dificuldade, e certamente nós não teremos dificuldades para vencer a próxima. Mas aí você vai dizer assim, pastor, você quer me encher de luta? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não desejo nada disso para ninguém e não estou profetizando isso para ninguém. Eu estou dizendo que esta é uma situação normalíssima da vida. E Satanás sabe disso. Você precisa entender isso. E por isso é que a palavra do Senhor nos exorta, nos adverte, nos admoesta a vivermos uma vida no Espírito de Deus para que nós possamos saber que o Senhor nos ajuda neste momento de luta, de fraqueza, e que nós devemos então confiar e pedir aquilo que convém ao Senhor. E aqui está um segredo. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 26 que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir como convém. A nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade impede-nos de que possamos alcançar coisas maiores espiritualmente falando. E é por isso que o Espírito que habita em nós, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diante de Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito dele, nos ajuda neste momento. E olha só que maravilhoso, aquele que examina os corações. A palavra do Senhor nos diz que aquele que examina os corações, aquele que perscruta todas as coisas, que sabe de toda a intenção da nossa vida, da nossa alma, né, é que nos faz saber que Ele mesmo está ali intercedendo por nós e nos ajuda nesses momentos de lutas e de fraquezas. Eu quero continuar dizendo que as coisas que nos sobrevêm, elas não nos acontecem simplesmente aleatoriamente ou por acaso. Elas têm um papel importante que é nos dar um propósito. Essas coisas nos acontecem muitas vezes porque elas têm um propósito, e se Deus permitiu isso em nossas vidas, é porque Ele tem um grande propósito em nossa vida. Então é por isso, é mais um item, mais uma questão em que você pode então confiar no Senhor e saber que Ele te ajuda, de que Ele está contigo. O versículo 28 diz, sabemos que todas, sejam elas boas, mais ou menos boas, ruins ou muito ruins, todas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero perguntar, você ama a Deus? Você ama ao Senhor? Você tem certeza do teu chamado por Deus? Deus te chamou para a vida eterna. Lembra daquele texto de Paulo que o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz? Você sabe disso? Você tem esta consciência? Isso está impregnado na sua alma, no seu espírito? E o Senhor Jesus habita em você, né? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Então nós sabemos que todas estas coisas, sim, elas contribuem e nós podemos nos tranquilizar com isso. Que coisa maravilhosa. E isso é poderoso para nós porque como o texto termina, ele diz assim, daqueles
Tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus decretou isso para nós. Eu estou te chamando para você ser meu filho. E olha só que maravilhoso, que aqueles que o Senhor dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou para sermos filhos de Deus e sermos também herdeiros da sua graça, herdeiros do seu poder, herdeiros da sua eternidade, herdeiros da vida eterna. E ele nos coloca como irmãos de Jesus Cristo. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o irmão mais velho. Jesus é aquele que nos abençoa com o seu sangue e nos deu essa garantia para que sejamos chamados filhos de Deus. As lutas estão batendo na sua porta. As lutas têm sido severas com você. As coisas têm sido, este grande volume em sua vida, tem se tornado cada vez mais, às vezes, insuportáveis. Eu já passei por momentos e confesso que foi muito, mas muito difícil. E eu quero dizer para você que nestas horas o Espírito Santo veio e me consolou, e me ajudou, e me fez caminhar. E eu só estou aqui, gravando este vídeo para você. Eu só estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. Eu só estou aqui ministrando essa palavra para você, porque Deus, em muitas situações, me abençoou com esta palavra. E eu quero que você saiba, meu amigo, que Deus tem os melhores planos para a sua vida. Deus tem as melhores situações e as melhores coisas para o seu coração. Não desanime, não permita que as lutas te paralisem. As lutas vêm todo santo dia. Às vezes elas vêm num pacote muito bonito, muito enfeitado. E quando você abre aquele presente, aquilo que você acha ser um presente, aquilo é um problema. Mas Deus nos presenteia com a sua presença. E Ele nos ajuda a vivermos segundo a sua vontade. Fique com esta palavra, que Deus possa abençoar muito o seu coração. Nós vamos ouvir agora este louvor, né? Que Deus cuida de nós. E nós já voltamos para nós orarmos e encerrarmos esse programa. Deus abençoe seu coração, amigo. Fique firme na presença de Deus. Ele ama você. Ele nunca te abandonará. Deus te abençoe. Ouça este louvor e nós já voltamos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará
ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Muito bem, meu amigo. Voltamos. Que hino maravilhoso, né? Esses hinos me fazem lembrar daquilo que eu aprendi desde pequeno, desde criança, que Deus cuida de nós, que Deus nunca nos abandona, que Deus nunca permite mais do que podemos suportar. Ele está conosco nas lutas, nas dificuldades, nos momentos ruins, momentos difíceis, momentos bons, momentos de festa, momentos de luto, momentos de todas as formas o Senhor está conosco. Então eu quero desafiar você a confiar no Senhor, a ler a sua palavra, meditar nela e ouvir a voz de Deus e continuar nessa vida, lutando, abençoando a muitos que estão ao seu redor com a mensagem do coração de Deus para a sua vida. Vamos orar e encerrar. Pai, te louvamos, Senhor, por este tempo, por este momento, por esta mensagem, esta palavra que veio do teu trono, que veio do teu coração para o nosso coração. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo, esta pessoa que está nos assistindo. Eu sei que muitas mulheres assistem, muitas pessoas assistem a este programa. E, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada vida que está assistindo agora, está nos vendo por essa tela. Que o Senhor abençoe de maneira poderosa, grandiosa, e que o Senhor faça resplandecer sobre o rosto desta pessoa a luz do teu rosto, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor capacite, em nome de Jesus. E nos dê, Senhor Deus, esta semana, uma semana de vitórias, de bênçãos, de vencermos, ó Deus, cada luta do dia a dia, para que possamos chegar na semana que vem e dizermos, Senhor Deus, obrigado, o Senhor me ajudou em mais um dia, em mais uma semana, a vencer as minhas lutas. Eu te agradeço, Senhor, e peço a tua bênção sobre esta pessoa aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus abençoe muito o seu coração. Deus ama você, também amo você, em Cristo Jesus. Um forte abraço. Segunda-feira que vem estaremos aqui e vamos continuar com aqueles estudos sobre firmando os seus passos, firmando os seus valores. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.